Próximo. Aqui. Danilo. O que é isso? Essa imagem, o que é? É um grafite? Não, uma pintura. Então ele é de qual categoria? Ele é um depinto. Bom, é um depinte. Muito bem. Então ele Eu é tô com umas letras ali atrás. Isso, muito bem. E aí a pergunta que eu faço para vocês aí do chat. Aí o Gustavo já colocou a transcrição. Isso aí é rápido no gatilho. A gente vai ganhar uma estrelinha de bom aluno. Mas a pergunta é a seguinte. Quem produziu a pintura produziu a inscrição? Essa é a pergunta. A resposta é sim ou não? Pergunta. Vamos lá, gente. Deem seus lances. A gente já desconfia mais ou menos qual é a resposta, mas vamos esperar a opinião de vocês. Adílio colocou improvável. E não aí? Mesmo. O Gustavo colocou não mesmo. Vamos lá, galera. A gente quer saber. Será que quem colocou a inscrição é a mesma pessoa que produziu a pintura? Olha, pelas respostas improvável e não mesmo, que foi essa segunda mais enfática, eu concordo com vocês. Provavelmente não foi, e não foi mesmo, né? A gente pode afirmar com certeza, porque além dos estilos serem diferentes, as categorias serem diferentes, nós temos também, para pensar um pouquinho aqui, uma questão de temporalidade. Certamente a pintura ocorreu primeiro, e depois veio a inscrição, que é o Cacato Cavemalo, né? Aí, por que provavelmente eu suspeito que algum engraçadinho fez essa inscrição? Porque nós temos essa posição estranhíssima em que está esse personagem. São duas serpentes junto do... Sim. Junto duas da pessoa, em posição suspeita. Então, nós temos uma construção aqui de uma sobreposição, né? E eu tenho chamado de sobreposição de mensagem, tá? Porque tem a primeira mensagem, então a pintura tinha uma função, e aí, a partir do momento que há esse novo diálogo com a inscrição, com a sobreposição de imagem, nós temos outro diálogo, tá? É mais ou menos o que nós fazemos com os memes hoje em dia. Eu sou um especialista, hoje eu posso falar, sou especialista não oficial de meme, né? De construção e divulgação de meme. Então, é a mesma estrutura semiótica, a mesma produção que nós encontramos aqui. Uma imagem que é reapropriada por meio de uma sobreposição de mensagem. Tá? Então, é essa a construção que nós vemos aqui. A transcrição é essa, e eu vou pedir para que... E aí, vejo que estava na entrada de uma latrina. Então, tem também uma questão contextual. Muito contextual, inclusive, né? Aí eu vou pedir para o Danilo ler o latim e também a tradução. Muito bem. Então, vamos lá. O texto em latim, cacator cauemalo. Tradução, cagão. Cuidado com o perigo. Isso. E a gente preferiu... Fazendo uma pequena intervenção aqui nessa inscrição, é interessante pensar que essa inscrição foi encontrada numa latrina, mas era uma inscrição muito própria, sobretudo em alguns túmulos, porque era um aspecto um tanto feio da Roma Antiga que algumas pessoas se aproveitassem dos túmulos ou das construções funerárias e as utilizassem de uma forma um tanto quanto escatológica, principalmente depositando as suas necessidades fisiológicas, sobretudo mijando e cagando nos túmulos. Então, algumas pessoas, para evitarem esse tipo de atitude, gravavam nas pedras as inscrições dizendo Cacator Cauemalum, ou então espantando os cagões e os mijões, inclusive colocando os deuses inferiores no bolo.
Ou seja, se você fizer isso, você vai ter uma maldiçãozinha daquelas, e aí, meu filho, você que se cuide, você que lute. Eu, inclusive, gostaria que peraí, só um minuto, que eu estou tentando localizar aqui no livro. É uma referência literária para isso, né? O professor Diego aqui, sem falar que o dito é algo satírico, eu lembrei do satírico, que tem uma frase dita pelo Trimalquião, quando ele fala sobre construir o túmulo dele, né? E aí eu queria encontrá-la aqui no livro, que aqui é traduzido pelo professor Cláudio Aquati. Mas eu não. Enquanto o Jobá procura, só falando um pouquinho sobre o episódio do Trimalquião, em 10 entre cada 10 manuais de epigrafia, ou qualquer coisa falando sobre epigrafia, vão fazer uma referência a esse episódio do satírico, que é basicamente o Trimalquião, novo rico, fazendo um jantar daqueles, gastando uma fortuna, e principalmente falando do desejo dele de construir um túmulo para si, com tudo que tem direito, inclusive uma estátua para ele, uma estátua para o cãozinho e alguns seguranças para protegerem a sua bela lápide dessas pessoas que gostavam de vandalizar. Sobretudo, depois, mijando, cagando, fazendo aquelas coisas nojentas. E aí ele coloca assim, né? Nessa edição da 34, saída em 2021, se eu não me engano, vai ser na página 87. Então ele colocou lá uma inscrição, né? Que vai ser lá, este túmulo não faz parte da minha herança. Aí depois ele continua. Além do mais, vou tomar algumas providências. Cuidarei no testamento de não receber ofensas depois de morto. Aí vem a parte que me toca aqui comentar. Vou colocar, então, um dos meus libertos de guarda na sepultura, para que o povo não corra cagar no meu túmulo. Que era o que acontecia, conforme o Danilo comentou. Tá? Então não era incomum, e dentro do corpus que nós traduzimos, vocês encontrarão pelo menos mais 2 inscrições, uma delas invocando a ira divina sobre quem cagasse no túmulo, em que estava próxima à inscrição. Né? Então não era feio, era vandalizar algo sagrado, e nas leis das 12 tábulas, a pessoa que fosse pega cometendo essa atitude poderia ser condenada à morte.